Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2. Somente o versículo 9, depois nós vamos fazer a leitura do texto, à medida que a gente for refletindo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vamos fazer essa afirmação que Pedro fez aos diversos peregrinos, crentes peregrinos que estavam espalhados em 4 províncias. Muitos crentes que foram dispersos por causa da perseguição, que cada um foi para um lado, cada um foi para uma província, fugindo da perseguição, e Pedro direciona essa carta a essas 4 províncias, esse grupo de irmãos que precisavam ouvir uma palavra de encorajamento. A epístola de Pedro é uma epístola de esperança, é uma carta de encorajamento, é uma carta que tem, em alguns momentos, característica dela, exortações quanto à santidade, à pureza, ao amor, à constância, mas, ao mesmo tempo, ela tem, no profundo, um tom de encorajador. Ela nos remete a uma vida de coragem, dizendo assim: vai, meu irmão, olha, santidade, amor, esperança e prossegue, não pare. Então, Pedro está enviando a carta e faz essa afirmação maravilhosa, que diz assim, verso 9: todos, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 10: vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Pai, esta é a tua santa palavra. Nos permita ouvir a tua voz, fala conosco, ministra aos nossos corações, com o mesmo teor que é o propósito da carta, de esperança e de encorajamento, uma mensagem de encorajamento para cada vida e cada coração nesta noite, em nome de Jesus, amém. Ocupe o seu lugar. Tenho 3 objetivos com essa reflexão. Eu quero entregar a mensagem, dizendo qual é o meu objetivo com ela. Porque se a gente não tiver um objetivo no que a gente fala, melhor não falar. Então eu tenho 3 objetivos com essa reflexão hoje à noite. O primeiro deles é fazer você firmar o seu coração em Cristo, mesmo na iminência de muitas lutas que poderão vir à sua vida. Que você possa firmar o seu coração hoje. Esse é o objetivo que eu preciso passar para os irmãos aqui agora, que eu tenho com essa reflexão. Que você firme o seu coração em Cristo. Sobretudo, que você está vivendo, firme o seu coração em Jesus, porque Ele é a nossa esperança, Ele é a sua esperança. Mesmo na iminência que você possa vir a enfrentar inúmeras lutas na sua vida, mesmo que as portas mantenham-se fechadas, o objetivo dessa reflexão é fazer você firmar o seu coração em Cristo. Segundo objetivo é fazer você enxergar quem você é em Cristo. Não é você enxergar quem você é na frente de um espelho, é fazer você enxergar você à luz das Escrituras, fazer você ouvir a voz do Espírito Santo dizendo assim: meu filho amado, não temas. Meu desejo nessa noite, nessa reflexão, é fazer você firmar coração e fazer você enxergar quem você é na pessoa de Jesus. Você é quem Ele ama. Você
é quem Ele desceu do seu reino de glória e botou os seus pés aqui. Nós somos o povo de Deus. E o terceiro objetivo é fazer você acreditar que esse mundo não é o seu destino final. Por isso, desapegue-se das coisas desse mundo. 3 objetivos e 3 orações que eu quero fazer no final. Primeira oração: orar por você que não tem conseguido se firmar. Orar por você que não tem conseguido enxergar em Cristo quem você é. Você é um derrotado. Eu sou um perdedor. Eu sou alguém que ninguém confia. Eu quero orar por você, para você firmar o seu coração hoje em Cristo. Te ajudar, para que você enxergue o teu valor diante de Cristo, o que Ele fez pela sua vida. E por fim, orar por você para que você consiga abster-se do que te prende no mundo. 3 objetivos, com a reflexão, e 3 objetivos para que a gente possa orar. 7h30 nós vamos orar por vocês e vamos finalizar o culto. O apóstolo Pedro sabia que esses irmãos peregrinos estavam vivendo na iminência de um ataque do adversário. Pedro tinha consciência de que aqueles irmãos, Pedro sabia que um tempo de perseguição estaria vindo e poderia alcançar todos os peregrinos que estavam espalhados em vários lugares. Pedro tinha consciência que tinha que alertá-los quanto à necessidade de viverem uma vida digna diante de Deus. Pedro tinha consciência de que a perseguição, quando viesse, eles precisariam estar firmes na presença de Cristo, vivendo uma dívida digna, aonde o acusador não tivesse o que falar deles, o que acusá-los, do que acusá-los, melhor dizendo. Pedro tinha consciência de que o alerta era urgente e que eles precisariam expressar um testemunho fiel para glorificar a Cristo no meio da perseguição. Se você dá uma olhadinha rapidamente para o capítulo 1, olha a urgência da mensagem do apóstolo Pedro quanto a um viver digno, a um viver aonde ele pudesse expressar um verdadeiro testemunho para a glória de Deus. E a mensagem que o apóstolo Pedro traz, capítulo 1, versos 6 ao 9, ele vai dizer o seguinte: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, ele diz, exultem mesmo que por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para quê? Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurada por fogo, redunde em quê? Em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no ao, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível. Quase não pegou, quase parecia meu chevelho. Eu tinha um chevelho que só pegava no tranco, né? Então quase. A quem não havendo visto, a mais no ao, não vendo agora, mas crendo, e exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o quê? Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, da vossa vida. Pedro tinha consciência de que tinha que ser uma mensagem que pudesse alertá-los quanto a um viver digno, para que eles pudessem permanecer firmados na esperança de que Cristo um dia, na sua glória, seria exaltado. Pedro sabia, irmãos, que em meio às lutas que sofreriam, o bom exemplo de santidade e amor seria a melhor resposta que eles poderiam dar ao mundo em meio às perseguições. Versículo 22 do mesmo capítulo 1 diz assim: tendo purificado a vossa alma pelo amor, pela vossa obediência à verdade, verso 22 ainda, tendo em vista o amor fraternal não fingido, ele diz, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e é permanente.
Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória é como flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Verso 25. E a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi pregada, que vos foi evangelizada. Agora, a fim de mostrar a esses irmãos o valor que eles tinham diante de Deus, o valor que eles tinham como cristãos, que mostrar a importância dele no estabelecimento do evangelho no mundo, nos lugares que eles estavam, a fim de mostrar a importância que cada crente, que cada um daqueles peregrinos dispersos por 4 regiões, tinham diante dos homens, do mundo, como casa espiritual, como edificação de Deus, como pessoas que saíram das trevas e vieram para a luz. Pedro começa a mostrar quais são os deveres desses crentes. Pedro começa a relatar deveres a serem cumpridos por esses crentes em meio a uma iminente perseguição que estava por vir, não só dizendo santidade, não só vivendo em amor fraternal, não só cooperando mutuamente e fortalecendo o coração uns dos outros, mas deveres pessoais. Deveres esses que precisamos até o dia de hoje vivermos. E o primeiro dever que Pedro mostra no capítulo 2 é o dever de crescer. Crescer em Cristo, crescer e manter-se firmado em Cristo. O primeiro dever que Pedro mostra para eles é o seguinte: cresçam em Cristo. Na iminência de vir um problema, na iminência de vir uma grande perseguição, quanto mais próximos, firmados estivermos, menor risco ou menor dano causará as aflições da nossa vida. Nós estamos, irmãos, vivendo um mundo no Brasil, um tempo de paz. Nós estamos no Brasil vivendo um tempo no mundo cristão tranquilo, mas irmãos nossos, uma hora dessa, estão sendo mortos, porque estão evangelizando onde ninguém quer evangelizar, aonde não se aceita o evangelho de Cristo pregado. Mas estamos vivendo, mas nós não podemos perder o sentido, não perdemos o rumo de que nós temos um dever, e o nosso dever é afirmarmos a nossa vida dia a dia em Cristo, porque nós estamos na iminência de um ataque, nós estamos sempre na iminência de um contra-ataque, nós estamos sempre na iminência do inimigo vir contra nós, e se nos pegar desprevenidos, nós vamos tropeçar e cair. Então a primeira coisa que Pedro mostra é o dever de estarmos crescendo nele e mantendo-nos firmes na presença de Cristo. Versículo 1 do capítulo 2, ele vai dizer assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade, de todo dolo, de hipocrisias, inveja, de toda sorte de maledicências. Ele diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Verso 3, se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso. A primeira coisa que Pedro nos mostra na iminência da perseguição religiosa é a figura de um recém-nascido. E a figura de recém-nascido serviu para mostrar que os crentes deveriam sim se preocupar e buscar algumas coisas, e outras eles não deveriam nunca nem olhar. Ele mostra a figura de um recém-nascido, onde eles podiam aprender o que eles precisavam nessa caminhada e o que eles não precisavam nessa caminhada. O que Pedro nos mostra aqui, irmãos, é o que eles não precisam de elementos humanos. Ele está dizendo: despojem de elementos humanos, tirem de vocês elementos humanos. Isso não vai servir quando vier as lutas. Tire a maldade do coração de vocês. Ele está falando no versículo 22 aqui de um amor fraternal, de uma santidade, de um amor entre irmãos. Ele está dizendo: tire toda a divisão entre vós. Irmãos, no dia em que vier uma perseguição, nós precisamos estar unidos uns aos outros, em oração, encorajando, dizendo: meu irmão, não para, o Senhor é conosco. Então Pedro está fazendo um alerta contra um crescimento e uma vida firmada na pessoa de Cristo, mas dizendo o seguinte: elementos humanos externos não adianta, não serve. Paulo, quando foi inquirido, lá no capítulo 10 de segunda carta dele aos Coríntios, quanto à sua autoridade espiritual, porque os coríntios olhavam para ele dizendo: esse cara não tem autoridade espiritual, porque quando ele vem falar com a gente, ele fala muito mansamente. Capítulo 10 de 2 Coríntios, Paulo ele diz: quando eu fui ter convosco, quando eu fui falar com vocês, eu fui com tom humilde, com longanimidade,
com mansidão. Ele pegou o exemplo de Jesus e pregou o exemplo de Jesus e viveu o exemplo de Jesus. E os coríntios não queriam que aquilo fosse um líder, eles queriam um líder que pudesse espernear, gritar, demonstrar autoridade, gritando com as pessoas, dizendo: Satanás, eu te mando, eu te ordeno. Mas Paulo simplesmente diz: eu não uso as armas que vocês querem, porque as armas da nossa milícia não vêm da minha carne, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas do mal. Então, irmãos, elemento humano na luta contra o mal não adianta. Pedro está dizendo: tirem isso, despojem, ou seja, não vistam mais isso. Elementos humanos eles não precisam, mas ele usa a figura agora do recém-nascido. O que o recém-nascido precisa? Ele precisa de atenção, ele precisa do leite. Ele está dizendo: desejem ardentemente a palavra de Deus, o leite espiritual. A palavra de Deus é que vai nos alimentar e vai nos sustentar no dia da luta, meu irmão. Foi a palavra de Deus que nos ensinou, através da tentação no deserto, que Jesus venceu o mal. Foi por meio da palavra que Jesus conseguiu nos ensinar e deixou nos exemplos de que é através e por meio dela que nós vamos vencer as tentações e vamos permanecer inabaláveis na sua presença. Mas também Pedro mostra o que eles precisavam, é de um verdadeiro alimento capaz de nos fazer crescer em salvação e em fé. E isso ele diz: desejem ardentemente. Quanto à malícia, ao dolo, à maldade, à hipocrisia, à inveja e toda sorte de maledicências, ele diz: tirem do meio de vocês, porque não vai servir no dia da perseguição. Essas armas carnais não vão servir para que vocês possam vencer alguma coisa. No capítulo 4 da mesma epístola, passa lá a sua Bíblia. Pedro, preocupado com esse tempo difícil que haveria de chegar, sugere agora sim uma atitude mais forte. Lá ele está dizendo: a palavra que vai nos sustentar, mas a palavra também precisa entrar no nosso coração e gerar em nós uma atitude. Diga comigo: a palavra, está fraco, diga: a palavra de Deus precisa entrar no meu coração e gerar em mim uma atitude. Pedro agora preocupado novamente com a questão da perseguição, com a iminência que vai vir uma perseguição, ele não só usa a palavra, mas ele usa também a atitude de um cristão diante de qualquer que seja a adversidade. Olha o que diz o capítulo 4, do 1 ao 3. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, olha o que ele diz: armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Olha o que ele está falando. Olha, tendo Cristo sofrido na carne, tendo ele passado por todo o sofrimento, pensem nisso. E quando o pecado vier contra vocês, quando o mal vier contra vocês, vocês precisam se armar desse pensamento e agir de forma veemente e de forma forte. Irmãos, olha o texto: pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Para quê? Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices, indetestáveis idolatrias. Pedro agora está preocupado não só em guardar a palavra, mas o que fazer com essa palavra. Armem-se do pensamento de que para largar o pecado você vai sofrer. Pensem nisso, de que quando nós queremos abandonar alguma coisa errada, e quando nós estamos diante de uma iminente perseguição à nossa frente, não adianta dizer assim: em nome de Jesus, vai sair. Não, nós temos que ter uma atitude firme e dizer o seguinte, e pensar o seguinte: não é fácil dizer não para as coisas ilícitas. Você vai sofrer por causa disso. Quando vier, e as perseguições, às vezes a gente pensa o seguinte: vem com pau, vem com pedra, vem com faca, vem com carro, vem com tanta coisa. Às vezes a perseguição não vem assim. A perseguição vem de forma muito sutil. A perseguição vem
com uma singela proposta tentadora, com aquela cantada ao pé do ouvido, dizendo: olha, desse jeito a gente não consegue, mas de uma outra forma a gente vai conseguir fechar esse acordo tranquilamente. Todos vão ganhar, ninguém vai sair no prejuízo, o imposto de renda não vai conseguir pegar a gente. Faz o seguinte, a gente vende a casa, mas parte do dinheiro vai vir em espécie, parte dele vai vir no documento. Tá bom? Não tá bom. Vamos fazer o seguinte, eu vou vender meu carro, mas vou vender por 80, vamos botar no documento 40, porque senão não vou aguentar. Senão eu vou ter que declarar isso, eu tenho que apresentar isso, eu não sei como é que funciona. Então não, vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeitinho aqui, para que ninguém saia no prejuízo. Eu ganho, você ganha, mas quem perde é a glória de Deus. Para sair disso, nós vamos sofrer. Para dizer não à cantadinha do chefe, para dizer não para qualquer coisa, nós vamos ter que sofrer. Pense nisso e armem-se desse pensamento. Pedro está dizendo: tem tentação vindo, tem provação vindo, tem luta para chegar. Então armem-se do pensamento de que para vocês vencerem, vocês vão sofrer, mas firme na presença de Cristo. O pecado, irmãos, concorre com uma vida de santidade e uma vida de perseverança. O pecado nunca vai vir para concorrer contra ele mesmo. O pecado vai vir para concorrer contra uma vida direita. Quem vive uma vida direita, o pecado vai vir para concorrer. Quem vive uma vida certa, o pecado está batendo na porta e está circundando. Mas quem vive uma vida errada, já está no pecado. O pecado está concorrendo com a vida de pessoas, irmãos. Então meu propósito nesta noite é fazer você firmar o seu coração na pessoa de Jesus Cristo. Sofra o que você tiver que sofrer. Passe pelos problemas que você tem que passar. Diga os não que você tem que dizer. Mas glorifique o nome de Jesus e permaneça firme na sua presença. No meio do fogo ardente que surge, temos a graça de Deus todos os dias à nossa disposição. Todos os dias. Segundo dever que o apóstolo Pedro apresenta é o dever de testemunharmos de Cristo. Diga comigo: meu dever é testemunhar de Jesus. Versículo 9 e 10 novamente, que diz o texto que nós já lemos. Ele vai dizer: vocês são a raça eleita. No meio de uma luta, no meio de um terrorismo, aonde eles já foram dispersos por causa de uma perseguição, agora na iminência de uma outra perseguição, o que eles poderiam ouvir de um homem melhor do que eles ouviram do apóstolo Pedro? Vocês são o povo escolhido de Deus. Se escondam nas cavernas, porque vocês não são nada. Pedro não traz uma mensagem encorajadora diferente dessa que está escrito. Ele está dizendo: vocês são o povo, a raça eleita, o povo a quem Deus escolheu. Lá no capítulo 7 de Deuteronômio, Pedro faz uma alusão a esse texto para mostrar o que era Israel para Deus, quem era a nação de Israel para Deus. Ele diz: eu escolhi Israel, eu separei esse povo como nação santa, como povo de propriedade minha. Eu não separei um povo porque todos os povos que tem são meus, mas esse povo é um povo eleito, um povo escolhido. Irmão, você pertence a Cristo. Você é raça eleita, você é sacerdócio real. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. O diabo não pode destruir a nossa vida e não pode destruir a igreja. E o dever agora da gente é testemunhar de Cristo em meio a essas iminentes lutas que a gente pode estar enfrentando, ou possa vir a enfrentar à frente. Pedro está nos orientando e dizendo: o diabo não tem poder de nos destruir, porque nós somos o povo escolhido de Deus. Diga glória a Deus. Eu sou o povo escolhido de Deus. Você e eu somos a raça eleita dele. Nós somos o povo que ocupa uma posição de honra diante de Deus. As nações tinham medo de Israel quando ouviam Deus de Israel. Eles não tinham medo da nação de Israel porque do seu exército, porque o exército de Israel não tinha. Os filisteus eram mais armados do que Israel.
As armas dos filisteus eram muito melhores. O teor, talvez, de instrumentos de guerra era bem maior dos filisteus, que eram armeiros. Mas Israel não. Israel tinha um Deus sobre eles, que tinha escolhido o povo para ele, feito eles um povo de honra, e aonde essa nação chegava, os povos olhavam e temiam o povo de Israel, por causa do Deus de Israel. Nós somos o povo, e Pedro está dizendo: meus irmãos, vocês são povo eleito de Deus, não tenham medo. Pastor, o feijão está quase R$10, come macarrão, meu filho. Pastor, a gasolina vai subir para R$5, anda só um pouquinho de carro, anda a pé que emagrece, se faz bem. Mas não se esconda. Pastor, a situação vai piorar, meu irmão. Vai piorar, mas eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Pastor, o Brasil vai quebrar, mas eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Pastor, estão dizendo aí que o Estado Islâmico vai vir no Brasil, o que vai acontecer com a gente? Eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Pastor, o Brasil vai se afundar em crise. Não importa, meus irmãos, a minha pátria é celestial. E Pedro vai dizer para eles: irmãos, tire os olhos daqui, vocês não pertencem a esse mundo, isso aqui não é nosso destino final. Pedro está olhando para eles em meio a todas as dificuldades, dizendo assim: vocês são um povo que Deus escolheu para honrar. Não tenham medo. Que mensagem encorajadora para esse povo. Na perspectiva de um cristão, a perseguição deve ser a maior oportunidade de testemunharmos de Cristo. Filipenses 1,12, Paulo em Roma, preso. Ele diz: eu quero cientificá-los de que o que está me acontecendo aqui contribui para a glória de Deus e para o progresso do Evangelho, aonde quer que eu possa pregá-lo. Até os soldados eu estou pregando, até que chegue até o trono do rei, do governador, de quem quer que seja. Isso aqui está cooperando para o Evangelho crescer, de modo que as minhas cadeias glorificam o nome de Cristo. Nós temos o dever de testemunhar de Cristo, não é só quando nós estamos no bem bom, é quando nós estamos vivendo em meio a lutas e perseguições. Nossa alma se enche de esperança, é quando nós olhamos para um Deus que nos chamou das trevas, num Deus que nos tirou do encarceramento da nossa alma e nos fez agora sentar à mesa com Ele e nos chama de povo de propriedade exclusiva dEle. Nós não temos o que temer. Diga comigo: eu não tenho o que temer. Eu tenho um Deus que está sobre a minha vida. Lembra do texto que eu falei no capítulo 41 de Gênesis? Vai para lá, por gentileza. Olha como foi a oportunidade desse homem glorificar a Deus no meio do que estava enfrentando. Capítulo 41, do 10 até o versículo 14. Diz assim o texto, 41:10, diz: estando Faraó muito indignado contra os seus servos, pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele, sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos e eles nos interpretou, a cada um segundo o seu próprio sonho. Verso 13 e 14, leia comigo. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Verso 14, então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apressar-se até Faraó. E ali, lê em casa, ele pôde dizer quem era o seu Senhor. Não é quando nós estamos talvez fora do cárcere, fora das tribulações, ausente de um problema na nossa vida, que o nosso testemunho fica mais forte. Nosso testemunho fica mais forte é quando nós estamos passando pelo meio do fogo ardente das perseguições e lutas da caminhada cristã. Meus irmãos, no verso 9, Pedro destaca 4 títulos que demonstram a dignidade e a excelência de um cristão diante dele.
Pedro está dizendo assim: vocês são dignos, vocês são povo de Deus, vocês são a raça eleita, são o sacerdócio real, o povo de propriedade no qual Ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não tenham medo. A minha palavra nesta noite é de encorajamento aos irmãos, primeiro para que você firme o seu coração, depois para que você enxergue quem você é em Jesus, para que você enxergue quem você é, quem te chamou, para que você olhe para essa tribulação, para essa dificuldade que você está enfrentando, dizendo: eu sou o povo de Deus, eu sei quem eu tenho crido, irmãos, eu sei que tudo pode passar, mas a palavra que Ele prometera, essa não, essa vai se cumprir, essa não vai passar. Terceiro dever, eu estou correndo porque eu quero orar por você, eu tenho 5 minutos para fazer isso. O dever de nós nos afastarmos das paixões desse mundo. Versículos 11 e 12 é uma exortação de Pedro e um alerta muito interessante a esses crentes que estavam quase vivendo ali, na iminência de viver uma perseguição. Diz o texto: amados, exorto-vos. Como? Ele está dizendo: eu exorto a vocês como alguém que não tem lugar, que não tem propriedade, que não tem casa. Eu exorto a vocês que não pertencem a este mundo. Eu exorto a vocês, forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma. A exortação do apóstolo Pedro, irmãos, começa mostrando a realidade do crente. Qual é a realidade de um crente? Diga comigo: esse mundo. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado: meu irmão, esse mundo não é o seu lar. A primeira coisa que Pedro está dizendo para ele: meu irmão, tira os seus olhos desse mundo, porque isso aqui não é a sua casa. Não é a minha casa. Eu tenho um endereço, eu tenho um CEP, eu tenho um número de casa, eu tenho um número de apartamento, eu tenho um número de telefone, mas eu não tenho endereço fixo nesse mundo. Meu endereço é na eternidade, ao lado de Jesus. Vocês são peregrinos. Exorto a vocês que não só são raça eleita, não são um povo de propriedade, mas forasteiros aqui que não tem endereço fixo aqui. Eu exorto a vocês que vocês fujam do que possa prender vocês aqui. Quantas pessoas, irmãos, estão se afastando do caminho do Senhor porque prenderam a sua vida aqui, naquilo que não é o seu lar, que não é a sua vida. Mas é minha empresa, é a minha família, é o meu carro, é a minha filha, é a minha mulher. Irmão, vai ficar tudo aqui se não tiver ao lado de Jesus. Mas é o meu marido, se não tiver Jesus, você vai deixá-lo aqui, você vai sozinha. Nossa alma está a caminho de um encontro com Deus. Minha alma está a caminho de um encontro com Jesus. Eu preciso me abster das coisas desse mundo. Pedro está dizendo: meus irmãos, desejem firmemente, ardentemente viver ao lado de Jesus. Firme o coração de vocês. Pedro está dizendo: vocês são pessoas importantes para Deus. Vocês são povo de propriedade. Não olhe para os problemas, olhe para quem vos chamou, olhe para quem chamou vocês das trevas. E por fim, abstenham-se das coisas desta vida. Meu dever é aprender a controlar os desejos carnais, como Daniel aprendeu a dominar os dele. Quando ofereceram para ele coisas que ele disse: isso vai me atrapalhar na minha comunhão com Deus, ele disse: não. Meu dever é não fazer aquilo que todos fazem, só porque acham bom e acham direito. Meu dever é me afastar daquilo que não glorifique a Deus. Meu dever é distinguir entre bênção e abismo. Meu dever é saber que o que as pessoas chamam de bênção, a palavra de Deus chama de abismo. Vamos para a casa do rei, porque na casa do rei tem vinho da melhor safra, com a mensagem que eu preguei sobre Daniel. Vamos para a casa do rei porque tem um banquete, e todos dizendo: Daniel não perde essa oportunidade. Daniel falou: isso aquilo não é um banquete, é um abismo. Aquilo não é uma bênção, aquilo é um problema para a minha vida. Nosso dever é viver como se a cada dia nos aproximássemos do nosso verdadeiro lar. Eu preciso viver a cada dia me desapegando das coisas deste mundo, firmando os meus pés em Jesus,
reconhecendo que eu tenho um valor imensurável, indizível a Deus, me abstendo dia a dia das coisas desse mundo. Mas eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar que você que talvez não esteja conseguindo firmar os seus passos na pessoa de Jesus. Mas é um desafio para você. Eu não posso chegar aí e dizer, vem você, não. Eu tenho que dizer, aqui para você pensar aí, você está firme? Você está conseguindo firmar na sua vida? Se não, esse altar é seu para a gente orar por você. Pastor, eu estou com dificuldade de me firmar em Cristo. Sai do seu lugar. Eu quero orar pela sua vida. Por gentileza, os músicos. Segunda oração. Você que não tem tido condição de reconhecer, de enxergar seu real valor em Cristo, eu quero orar por você também. Pode sair do seu lugar, vamos mudar de posição. E eu quero orar por você que não tem conseguido abster-se das coisas deste mundo. Você tem sido mais fraco do que as lutas que estão diante de você, as tentações que estão lhe aparecendo. Eu quero orar por você. Esse altar é seu, esse lugar aqui é seu para que você ore, para que a gente possa te ajudar em oração.